Olá a todos, irmãos, que Deus abençoe. Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos falando sobre o caminho da recuperação. Então, eu sei que muita gente ora a Deus pedindo: Senhor, me ajuda, eu preciso de ajuda nisso aqui, eu preciso abandonar esse pecado, essa forma que eu ajo, eu preciso de ajuda para me conseguir isso aqui, para me crescer, para me sair dessa situação difícil. Muitas pessoas oram a Deus. Deus se compadece. E a palavra do Senhor, a Bíblia, ela traz essa salvação, ela traz esse consolo, essas respostas de Deus. E Deus usa pessoas. Então, o caminho da recuperação nada mais é do que a resposta de Deus para o clamor das pessoas que querem melhorar de vida, querem mudar, querem abandonar a vida errada que muitas vezes estão vivendo, ou algum tipo de hábito, ou alguma atitude que está trazendo prejuízo, dor, sofrimento. E o Senhor tem a resposta para essas coisas. O Senhor tem a resposta para a sua dor, para a sua dificuldade. E eu quero trazer aqui essa proposta de Deus por meio da palavra dele. Então, um caminho para a recuperação nada mais é do que a resposta de Deus, porque os princípios são bíblicos. Então nós temos falado que a primeira coisa que devemos fazer, se queremos abandonar um estilo de vida que traz dor, sofrimento, destruição, ou um hábito, ou um pecado, é reconhecer que a nossa natureza pecaminosa é um grande problema. A nossa natureza pecaminosa. Há algo em nós que nos sabota, algo em nós que nos empurra para esse caminho que traz dor. Então Deus tem um caminho para a gente. A Bíblia diz que Ele escreveu a nossa vida no livro. Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus tem um caminho para a gente. Só que como nós temos um relacionamento com Deus por meio do amor e da livre escolha, né? Como nós somos seres que temos poder de escolha, somos seres morais, temos responsabilidade moral, então nós precisamos escolher, precisamos tomar decisões. Deus não vai colocar o pé no pescoço de ninguém. Por isso que ele diz, olha, venham a mim todos que estão cansados. Ele chama. E essa proposta de Deus do caminho da recuperação é uma proposta de voltar a esse caminho. Ou começar a andar nesse caminho que Deus propôs. Que Deus não planejou ninguém para sofrer. Deus não planejou que pessoas para destruição. Deus planejou que todos nós andássemos no caminho dele e que isso fosse caminhos bons. Ele sabe o que tem a nosso respeito. Só que nós escolhemos andar sobre caminhos tortuosos de dor, de sofrimento. A proposta de Deus é que nós voltemos aos seus caminhos. Então, primeira coisa, reconheça que há em você uma natureza pecaminosa que lhe empurra para o caminho errado. Segunda coisa, nós falamos na semana passada sobre negação. O que nos impede de, muitas vezes, reconhecermos que precisamos mudar, precisamos de andar sobre os caminhos do Senhor? É que nós, muitas vezes, negamos o nosso sofrimento, negamos nosso pecado, negamos a nossa situação. Nós criamos ali um sistema mentiroso ao nosso redor para tentar esconder, para tentar viabilizar esse estilo de vida. Isso se chama negação. Né? Eu negar a minha dor, negar que as coisas estão acontecendo, que eu tenho um problema, negar que eu tenho um vício, negar que eu tenho uma compulsão e eu fico criando ali subterfúgios, um estilo de vida para esconder aquilo que eu não quero admitir. Então, se você não sair da negação, não tem como você caminhar, receber a ajuda de Deus, caminhar no caminho da recuperação. E hoje nós vamos falar sobre o próximo passo, que é onde receber ajuda. Então nós aprendemos que a gente tem que sair da negação.
Temos que sair da negação. Nós não somos Deus. Não temos poder para caminhar sozinhos. Somos imperfeitos, temos problemas e a gente precisa admitir isso. Eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. Eu sou impotente perante ele. Eu não consigo resolver. E após isso, aonde reconhecer, onde conseguir ajuda? Tá, eu tenho dificuldade, mas e agora? Onde conseguir ajuda? Onde conseguir ajuda? Então nós admitimos no primeiro momento, nesses primeiros passos, que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos e que nossas vidas estavam ingovernáveis. Então a primeira coisa tem que se admitir isso, que é sair da negação, admitir que tem uma natureza pecaminosa. Olha, você é impotente perante isso e que você tem dificuldades. Só que há um problema. A negação, ela impede da gente se mover nessa direção de Deus. Se mover na direção à recuperação. E o que finalmente nos faz encarar os nossos problemas. Então, se não é uma autorreflexão, um entendimento. Lembra, negação quer fazer o quê? Esconder a necessidade de mudança. A negação quer esconder a necessidade de Deus. A negação quer esconder a necessidade de mudar, de abandonar esse vício, esse pecado, esse mau hábito. E o que, se não for a reflexão, o que pode te trazer? O que pode fazer nos encarar os nossos problemas? O antídoto para a negação é a dor. Infelizmente, há pessoas que só admitem seus problemas, só admitem sua impotência, só admitem que não são deuses, não tem como, você não consegue lidar quando passa por dor. Dor gerada por crises, né, por dificuldades no casamento, dificuldades na vida financeira, dificuldades na sua saúde, crises. Aí chega numa crise, tentou de várias formas, mas esse seu pecado, essa sua dificuldade, lhe empurra para uma crise, para uma situação difícil, para uma tribulação. Aí muitas vezes a pessoa sai da negação, ela admite. Outra forma é a confrontação. Muitas vezes quando alguém que está perto de você chega e lhe chama, olha fulano, você tem que abandonar isso. Isso gera dor, sabe? A confrontação, alguém que você considera, alguém que você respeita, chega em você, chama a sua atenção e dá aquela velha sacudida, deixa você com vergonha, gera uma dor, uma tristeza. Mas muitas vezes isso faz você cair na realidade. E a última coisa são as tragédias. Muitas vezes as tragédias, como por exemplo uma pandemia, um surto como esse, faz a gente perder totalmente o controle sobre aquilo, sobre as nossas dificuldades, e aí nós temos que admitir. Mas Deus não quer que cheguemos a esse ponto de precisar sermos movidos ou sermos convencidos pela dor. Ele quer que nós reconheçamos, saímos da nossa negação, admitir a nossa negação. E o segundo passo, que vamos falar sobre hoje, é acreditando de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo, que tem o poder de ajudar em minha recuperação. Então, primeira coisa, você tem que admitir que você não é Deus. Você é impotente, que sua vida está fora de controle. E muitas vezes a dor lhe leva a isso. Mas a partir do momento que você entende isso, é agora. Para onde eu vou procurar ajuda? Deus existe. E Ele se importa com você. Tem muita gente que até acredita em Deus, né? Mas acredita, não, Deus está muito longe, muito ocupado. Não, Deus existe. Ele se importa com você e tem o poder de lhe ajudar. Então há dois tipos mais ou menos de pessoas. 3. Um que não acredita em Deus. Não, eu não acredito. Ou vive de uma forma como se não acreditasse. Porque tem gente que diz que acredita, mas é só nominal. A vida dele demonstra que ele não acredita. Ele vive por ele mesmo. Ele é o Deus dele. Segundo tipo de pessoa é aquela que
acredita que Deus existe, mas acredita que ele não se importa com ela. Não, Deus não vai se preocupar comigo, Deus tem muito mais o que fazer. Deus tem muito mais o que fazer. E o terceiro tipo de pessoa é aquela que acredita que Deus existe, que ele se importa, mas que meio que não tem poder, sabe? Não, Deus não vai poder fazer isso aqui. Deus, isso aqui não, isso aqui não dá. Tipo assim, tem certas coisas que nós não oramos a Deus pedindo que ele ajude. Parece que a gente não acredita que ele pode resolver, ou ele não quer resolver, né? Ou ele não quer resolver. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus existe, ele se importa com você e tem o poder de lhe ajudar. Mas primeiro você tem que sair da sua negação. E segundo, você tem que acreditar de todo o coração. Tem que acreditar. Muitas vezes é porque as pessoas não acreditam. Então, primeira coisa, dentro desse acreditar que Deus existe, que ele se importa com a gente, tem o poder de nos ajudar, reconheça a existência de Deus. Reconheça a existência dele. Olha só o que diz aqui esse texto de Romanos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, desde quando que os atributos invisíveis de Deus são revelados? Desde quando? Desde a criação, desde o início da vida. Os atributos de Deus são revelados aos homens. A sua natureza divina tem sido demonstrado por meio de quê? Por meio das coisas criadas, por meio da criação. Então Deus nos deu capacidade, inteligência, para a gente olhar para a natureza, olhar para as coisas criadas, olhar para a perfeição desse mundo, do sistema, sabe? Da natureza, e dizer: há um Deus, há um Criador. Isso aqui não nasceu do nada. E quanto mais a ciência se evolui, quanto mais a ciência cresce, vamos dizer assim, mais o homem é indesculpável. Porque não existe nenhum planeta nesse sistema solar, nem galáxia nenhuma, e o homem já olhou longe, por meio dos do microscópio Hubble, enfim, que são tecnologias. O homem já olhou muito longe e viu que não há vida em canto nenhum. E isso está testemunhando contra ele, dizendo: Deus criou o mundo, existe um Deus, existe um ser criador inteligente que criou. Então, se existe um ser inteligente criador que criou o mundo, a natureza, os animais e me criou como eu, homem, então esse Deus, ele existe e ele, como um ser inteligente, se imagina, se Deus é mais inteligente que nós e nós temos essa necessidade de nos relacionar, porque isso, relacionamento depende dessa inteligência, do amor, depende do raciocínio, do planejamento, isso é tudo coisa de gente é da inteligência. Então, se eu, o ser humano, tenho essa capacidade de criar, de pensar, de raciocinar, de planejar, se eu tenho essa capacidade de fazer tudo isso, Deus tem muito mais. Então, pela lógica que Deus nos deu essa capacidade de pensar, nós temos que inferir que Deus existe. Então, a existência de Deus é demonstrada de forma tal que somos indesculpáveis. Olha o que é a palavra diz: nós somos indesculpáveis. Porque nós reconhecemos que existe um Criador e muitas vezes as pessoas não dão glória a Ele, não buscam Ele. Então Deus colocou a Bíblia, Deus colocou sinais na terra para que a gente encontre Ele. E hoje, depois de Jesus Cristo, na verdade, na plenitude dos tempos, que é de Jesus, foi a vinda do seu Filho, é que Ele se revelou totalmente por meio do Filho. E a palavra dele agora é revelada e é pregada em todo mundo. Então ninguém pode dizer que não conhece Deus, não tem condição de entender que Deus existe. Então reconheça que Deus existe. Porque você é indesculpável perante Deus. Nós somos todos indesculpáveis. Porque Deus existe. Próximo texto, olha o que ele diz. Hebreus 11:6 diz o quê?
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se você não tiver fé, não acreditar, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é quando eu tenho certeza de algo que vai acontecer no futuro. E a palavra de Deus fala sobre o futuro. E a convicção, tenho convicção de fatos que eu não vejo, coisas que eu não vejo, que eu não vi. Não vi Jesus Cristo morrer na cruz, não vi Deus criando a terra e o céu, não vejo Deus, mas eu sei que ele existe. Assim como eu não vejo oxigênio, né? Você vê o ar que você respira, mas ele existe. Você vê a gravidade, mas ela é bem presente nas nossas vidas. Você acreditando na gravidade ou não, ela existe e ela tem ação sobre você. Você acreditando ou não no ar, ele existe. Você acreditando ou não no vírus, você pode até dizer que esse vírus não é de nada. Esse vírus é uma gripezinha. Esse vírus aí é invenção. Você pode até dizer isso. Não acreditar nele, mas ele existe. E ele tem ação sobre você. Então a fé é acreditar em algo que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que existe. E a fé é acreditar em coisas que vão acontecer, que eu não estou vendo, porque não aconteceram ainda, mas eu sei que elas vão acontecer. Então, para que você se aproxime de Deus, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Deus é o Deus da criação que você não viu, mas ele se revelou por meio da palavra dele. Deus é o Deus do Apocalipse, que não aconteceu ainda, mas ele revelou por meio da palavra dele. Deus é o Deus que diz que o pecado gera morte, mas eu não estou vendo. Mas ele disse, se eu não acreditar, não ter fé, essa situação vai ter ação na minha vida um dia, mesmo que eu não acredite. Então, para mim me aproximar de Deus, que é invisível, que eu não vejo, eu preciso acreditar que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Que Deus existe, mas assim como o ar, assim como a gravidade, ele é um poder. Ele é o Deus Criador. E ele tem poder para nos ajudar, para nos tirar dessa situação de dificuldade, para nos recuperar, para mudar a nossa história. E você precisa acreditar, porque senão você não vai conseguir ter nada de Deus se você não acreditar que ele tem poder. Segunda coisa, compreenda o caráter de Deus. Entenda, Deus não é uma força que você incompreensível, que não tem limites, que não tem no sentido de não tem caráter, é imprevisível. Não, Deus tem caráter. Deus que diz o que é certo e o que é errado. Deus colocou a lei sobre o mundo. Deus que colocou as leis, criou as leis. Nossas leis são tudo baseado na lei de Deus. Os 10 mandamentos dados a Moisés é a lei de Deus. Então, a definição de certo e errado, que é essa questão do caráter, de você saber o que é certo e errado e viver sobre isso, Deus tem isso. Então, se você tem que compreender esse caráter de Deus, do amor, da justiça, da verdade. Olha o que diz aqui em João. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então o caráter de Deus, ele é revelado em quem? Em Jesus Cristo. O caráter de Deus é revelado no Filho. O caráter do Pai é revelado no Filho. Então Jesus Cristo é a imagem de Deus, dizem Hebreus. Jesus Cristo é a imagem exata de Deus. É o reflexo exato de Deus. Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus encarnado. E ele veio à Terra.
Então, você quer conhecer o caráter de Jesus Cristo? Leia a Bíblia. Você vai ver lá como Jesus agia, quais são os princípios de Jesus. A palavra de Deus diz. E Deus, o caráter dele se revela na justiça, ele se revela no amor, ele se revela na misericórdia, ele se revela na longanimidade, no perdão. Ele diz: o Deus que perdoa, que é misericordioso, mas que não tem o culpado como inocente. Ele, apesar de ser amoroso, misericordioso, longânimo, mas ele não passa a mão, ele não deixa as coisas para lá. Ele é justo, ele tem que punir o culpado. Ele é justo. Ele é justo e reto. Então, entenda esse caráter de Deus. Entenda que Deus conhece a sua situação. Deus conhece a minha situação. Ele sabe o que você está passando. E porque o caráter dele é amor, ele quer lhe abençoar, ele quer lhe ajudar. Mas lembra, ele é amor, mas também é justiça. Ele é misericórdia, mas também ele é santidade. Ele não admite o caráter dele, a essência dele é santidade. A palavra de Deus diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Então, se nós queremos caminhar com Deus, a gente precisa abandonar a velha vida. Nós não somos Deus. Então eu não posso dizer para Deus, o caminho é esse, vai me abençoando. Não. Deus diz, o caminho é esse, e ande por ele. Então, se eu estou percebendo, eu percebo que os meus caminhos não são bons, estão trazendo dificuldade, eu reconheço, eu saio da negação, e eu acredito que Deus existe, eu vou andar nos caminhos dele. Então ele conhece a sua situação. E ele quer lhe ajudar. Ele conhece a sua situação. Deus se importa com a sua situação. Deus se importa com a minha situação. Deus se importa com a sua situação. Isso é o caráter dele. Ele não está olhando para você de forma despreocupada. Ele não olha para a sua situação de forma que não se importa. Deus olha para você e ele se importa com a sua situação. Ele quer lhe ajudar. Você não é só mais um. Como esse vírus, muitas vezes, essa situação que nós vemos, 1000 mortes, 1200 mortes, 900 mortes. Não, só são 600 agora. Como se pessoas fossem números. Não estou dizendo que não tem que contar. Mas a gente se acostuma tanto com esse negócio. Não, agora são 1000, não, agora são 600. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa é um sistema. Cada pessoa tem amigos, tem parentes, tem pessoas que convivem, que independem deles, que amam essas pessoas. E a gente acaba perdendo a noção, não se importando com as vidas. Não, economia, não sei o que, vai morrer de fome. Gente, eu tenho que me preocupar muitas vezes com o que está me matando hoje. Tem gente que está vivendo uma vida de pecado, pensando, não, mas se eu parar de fazer isso, eu vou me dar mal lá na frente. Se preocupe com algo que está lhe matando hoje. O pecado mata a gente a cada dia. Está longe de Deus, mata a gente a cada dia. E eu preciso me preocupar com isso hoje. Eu preciso me preocupar com o meu coração, porque traz consequências. Todos nós sofremos as consequências. E Deus se importa com você. Você não é mais um número na multidão. Deus se importa com você. E você tem que entender esse caráter dele, que ele se importa com a gente. Deus quer mudar a minha vida e minha situação. Entenda que Deus, ele quer mudar. Ele não está indiferente à sua dificuldade. Deus quer mudar. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Deus quer mudar, quer se tornar você uma nova pessoa. Ele quer mudar. Apesar de ele não estar indiferente à sua situação, mas ele não pode fazer nada, você tem que decidir.
Porque Deus não entra na vida de ninguém sem ser chamado, entende? Apesar de Deus conhecer a situação, Deus saber das suas dificuldades, querer mudar a sua situação, mas Ele não vai fazer isso enquanto você não acreditar e não convidá-lo a isso e não se render a Ele. Então Deus quer fazer você uma nova pessoa. Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Mas você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar essa mudança de Deus. Terceira coisa, aceite a ajuda de Deus. Então você tem que entender isso. Se você não aceitar a ajuda de Deus, Deus não pode fazer nada por você. Deus não pode fazer. Olha o que Filipenses diz: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, quando você, Filipenses 2,13, quando você aceita essa ação de Deus na sua vida, quando você aceita a ajuda de Deus, quando você entrega a sua vida a Deus e aceita essa mudança que Ele quer fazer na sua vida, Ele efetua em você o querer e o realizar. Você entende isso? Deus pode fazer isso, mas Ele não vai fazer enquanto você não reconhecer que existe uma natureza pecaminosa, não reconhecer seu pecado, sair da negação, reconhecer que você é impotente e não acreditar que Ele existe e que se importa com você e então poder lhe ajudar. Quando você faz isso, não, eu acredito que Deus existe, e você aceita a ajuda dele, ele pode realizar em você tanto querer quanto realizar. Então o segundo passo no caminho para a recuperação começa com uma pequena palavra: socorro. Tem gente que não consegue fazer uma oração muito explicando tudo isso que eu estou falando. Simplesmente entende a sua a situação miserável que se encontra, de precisar de Deus. Entende isso e só dizer: socorro, Senhor. Se você está nessa situação que você nem sabe não consegue nem falar com Deus, de tanta vergonha, de tanta tristeza, de tanta decepção, de tanta necessidade, peça socorro. Peça só isso: socorro, Senhor. Socorro. Entregue sua vida. Aceite sua ajuda. O que impede você de pedir a ajuda de Deus? O que está te impedindo? Talvez você tenha que voltar lá para o princípio 1. Reconhecer que não é Deus, que é impotente perante seus problemas. Mas se você reconhece que você é impotente perante seus problemas e que tem dificuldades, o que está te impedindo de pedir ajuda? Ele quer te ajudar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a sua vida. Mas você precisa acreditar. É isso, né? No Senhor que você vai encontrar ajuda para o seu problema. É no Senhor que você vai encontrar a recuperação para todo e qualquer problema que você qualquer problema que tenha na sua vida. Em Mateus 5,4 diz: felizes os que choram, pois Deus os consolará. Então Deus, Ele quer consolar você. E felizes são aqueles que aceitam a sua ajuda. Deus pode consolar, Deus pode mudar a sua história. Eu quero orar aqui por todos nós, por todos vocês que estão me ouvindo, pelas nossas famílias, e que Deus nos ajude na hora que entendemos que temos uma certa dificuldade, que Deus nos ajude a reconhecer a nossa impossibilidade, a nossa impotência, e nos ajude a reconhecer que Ele pode nos ajudar. Vamos orar? Nosso Senhor, nós precisamos realmente de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Quem somos nós, Senhor, para poder fazer alguma coisa? Nós somos necessitados, Senhor, da Tua boa mão sobre nós. Nos ajuda, Deus bendito, a reconhecer isso e entregar a Deus, a abrir as nossas vidas ao Senhor e a deixar o Senhor entrar na nossa vida, na nossa história, no nosso coração.
Na tua palavra diz que tu está à porta e bate. Se alguém ouvir a tua voz e abrir a porta, o Senhor entrará. E eu quero orar por todas essas pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão assistindo isso. O Senhor está batendo na porta do seu coração. Se você ouvir a voz dele, abra a porta. Em nome de Jesus, Deus, ajuda-nos. Ajuda todos nós que precisamos e que reconhecemos nossas necessidades. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.